do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia em Salmos 1, verso 1 ao 6. Pode ficar assentado. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda seguindo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Igreja, nós vamos nessa noite meditar um pouco sobre a obediência a Deus. O texto que nós lemos é um dos mais conhecidos, que faz uma comparação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, aquele que entregou a sua vida a Jesus e aquele que não entregou a sua vida a Jesus. A Bíblia ela é bem clara quando ela fala assim daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Embora, igreja, toda a humanidade, ela busca as bênçãos, se lembra de Deus para pedir, para agradecer. Todo mundo tem esse direito de orar a Deus. Mas muito mais do que você receber uma bênção espiritual, uma bênção material, uma bênção física, um milagre, uma cura, Deus ele tem muito mais. Por quê? Porque a nossa vida ela não se resume só nesta terra. Um dia nós vamos deixar essa terra, sim ou não? Sim, nós vamos deixar. E quando a gente partir para a eternidade, a vida ela continua. A pessoa tem que ter isso em mente, que a vida não se encerra nesta terra. Então Deus ele quer abençoar as pessoas nesta vida, mas também na vida futura, no século futuro, na eternidade. Eu poderia ficar a noite inteira falando para você das bem-aventuranças, das bênçãos que Deus tem para os seus filhos e para as suas filhas. Mas nessa noite eu quero te levar à reflexão daqueles que ouviram a voz de Deus e foram bem-aventurados. E eu vou citar alguns exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que resolveram ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Isso nos remete a exemplos de obediência que a Bíblia nos traz como ensino, como testemunho vivo para a nossa fé ser edificada. Em João 5, verso 2, João 2, quer dizer, nós sabemos muito bem, nós conhecemos muito bem a história dos milagres de Jesus, sim ou não, igreja? Jesus ele está numa festa, ali numa festa, e de repente acaba o vinho daquela festa. E a mãe de Jesus fala para os servos: fazer tudo o que este homem vos mandar. Ela estava falando a respeito de Jesus. É lógico que isso aqui não é um texto para apoiar a bebida, não. Mas foi apenas uma narrativa de um milagre que Jesus fez. E o que me chama a atenção é que a mãe de Jesus fala assim: tudo que ele vos pedir, vocês devem fazer. Se a pessoa não fosse humilde ali naquele momento, talvez aquele milagre não aconteceria. Mas num gesto de humildade, aquelas pessoas encheram aquelas talhas com água. E Jesus fez um milagre que transformou água em vinho. E na Bíblia, igreja, o vinho ele representa a alegria. Talvez você entrou aqui nessa noite sem alegria, triste. Assim como aquela festa estava, acabou o vinho, acabou a alegria da festa. Mas se você nessa noite der ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, a sua vida vai ser transformada da tristeza para a alegria. E quem faz isso não é o irmão Leandro, mas o Espírito de Deus que está aqui neste lugar, batendo a porta do seu coração, querendo entrar e fazer morada. E quando isso acontece, igreja, a sua vida ela se torna uma vida alegre, independente do que aconteça nessa vida. Você se torna uma pessoa alegre. E o Espírito Santo ele quer fazer isso nessa noite na sua vida. Não importa o jeito que
Mas aqui está o Espírito de Deus, que pode fazer na sua vida o impossível. Mas Ele pode fazer, porque para Deus não há impossível. Deus, Ele tudo pode fazer. O que Ele quiser fazer, Ele faz, porque para Ele não há impossível, não há barreiras. Quando Ele quer agir, Ele age. Ele vai além da medicina, Ele vai além do meu conselho, do seu conselho. Quando a gente acha que não consegue, o Espírito de Deus coloca a palavra nas nossas bocas e Ele nos usa, a igreja, para ganhar pessoas para a obra dEle. Mas para isso eu tenho que ouvir o que Ele está dizendo. Assim como a mãe de Jesus falou: fazei tudo o que Ele vos pedir. Nessa noite a palavra de Deus vai chegar ao meu encontro, ao seu encontro. E se você der ouvir e fazer o que Jesus vai te pedir nessa noite, a sua vida vai ser transformada. A nossa vida vai ser transformada. E não é para a glória do homem, não. É para que você entenda e veja que Deus tem uma obra na sua vida grandiosa. Um outro exemplo de pessoas que deram ouvidos a Jesus, isso está registrado lá em Lucas 5, verso 5. Aqui é Pedro. Lucas 5, verso 5 diz assim: respondendo Simão, disse-lhe, Simão é Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Então veja, igreja, que Pedro, sendo um pescador profissional, ele trabalhou a noite inteira e não pescou nada. A Bíblia diz que ele não pescou nada. Mas ele falou assim: Jesus, eu trabalhei a noite inteira, eu não peguei nada, mas sobre a tua palavra, porque o Senhor falou, eu vou obedecer. Então veja que quando a pessoa toma posse da palavra de Deus, igreja, algo inexplicável, impossível, um milagre acontece. E algo tão simples, você ouvir a voz de Deus. Deus pode falar contigo através dos louvores, através de uma pessoa na rua, através da ministração da palavra, através de um testemunho. Deus pode falar com você de muitas formas. Mas cabe a mim, cabe a você termos a humildade de ouvir a voz de Deus e falar: eu vou obedecer a voz de Deus, eu vou obedecer a palavra de Deus. Talvez a sua vida hoje se encontre nessa maneira. Talvez você fale: Leandro, eu fiz tantas coisas a vida inteira e não deu certo, mas sobre a palavra de Deus que está sendo pregada nessa noite, eu vou obedecer. E você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Foi o que aconteceu na vida de Pedro, igreja. Pedro, um pescador profissional, você não entendeu ainda? Ele trabalhou a noite inteira. A noite inteira. A Bíblia não relata se ele começou às 6 da tarde e foi até às 6 da manhã do outro dia. Mas ele trabalhou a noite inteira e não teve resultado nenhum. Não pescou nada, não pescou sequer um peixinho pequeno, nada. Mas Jesus fala: Pedro, lança a rede aqui, ó. E Pedro foi humilde, obediente. Pedro não lançou a rede no outro lado, ele lançou a rede onde Jesus mandou. Quantos de nós às vezes somos teimosos, igreja? Deus fala: lança a rede aqui, e a gente lança a rede do outro lado. E Pedro, ele foi humilde. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele falou: não, se Jesus quer que eu faça isso, eu vou fazer. E um milagre aconteceu. Ele pescou tanto peixe que a rede não dava conta de tanto peixe que ele pescou. Foi uma coincidência? Não, porque ele trabalhou a noite inteira. E um pescador trabalhar a noite inteira e não pegar nada. E Jesus fala: lança a rede aqui. Ele pesca uma pesca maravilhosa. É para você e eu entendermos que quando a palavra de Deus ela é ouvida, ela é praticada, o milagre acontece na sua vida. Você tem que entender isso. Quando a pessoa se dispõe a ser obediente a Deus, Deus honra a vida dessa pessoa, Deus salva essa pessoa, Deus abençoa essa pessoa. Por mais difícil que seja viver nessa terra, mas quando você entende que você é nessa terra um peregrino, que a sua vida não se resume a essa vida, você tem uma vida eterna te esperando, você vive com a esperança de que nessa terra somos apenas passageiros. Um outro exemplo, igreja, de pessoas que resolveram obedecer à voz de Jesus e foram bem-aventurados.
muito bem a história do milagre de Lázaro, sim ou não? Todo mundo conhece. Mas, para que Lázaro recebesse o seu milagre, a pedra tinha que ser removida. Em João 11,39, olha só o que Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias que ele morreu. Então veja que quando Jesus ele lança a palavra, tira a pedra, elas questionaram: mas Senhor, já tem 4 dias, ele já cheira mal. Então você veja que a pessoa já põe barreiras quando a palavra de Deus era lançada. E Jesus fala: tira a pedra. Não pedi nenhuma opinião sua, tira a pedra. Mas Jesus, o defunto já cheira mal, tira a pedra. Quantos de nós, igreja, não colocamos barreiras e não queremos ouvir a voz de Deus? Jesus fala: tira a pedra. Nessa noite, se a gente parar para pensar o que tem impedido, que barreiras nós temos criado para não ouvir a voz de Jesus, são várias, igreja. Eu poderia citar várias barreiras que nós colocamos. Talvez é uma dúvida, talvez é um medo, talvez você abandonou a fé, não sei, talvez é um trauma do passado, não sei. Isso são barreiras. E quando Jesus fala: ouça a minha voz, a gente fala: não, Jesus, não dá. Não dá, Jesus. Se você souber, Jesus, o que eu passei, nós colocamos barreiras. Mas nessa noite Jesus fala: tira a pedra. Aquilo que impede, tire. Apenas tire, que eu vou fazer o milagre. É isso que nós temos que fazer, igreja. Quando a gente ouve a voz de Deus, apenas ouve a voz de Deus e põe em prática. Quem faz o restante não sou eu, não é você, mas é Deus. Quando ele falou: tira a pedra, as pessoas não entenderam o que ele iria fazer, não tinham noção do que Jesus ia fazer. E Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E o morto sai andando de dentro do sepulcro. A gente não consegue entender quando a palavra de Deus é lançada. A gente só tem que tomar posse da bênção, igreja, e acreditar, crer, pôr em prática, porque o milagre quem faz é Ele, não somos nós. Eu apenas tenho que ouvir, crer e obedecer naquilo que Deus está falando para a minha e para a sua vida. Nós temos que tomar posse e não duvidar, não ter medo. Apenas que nessa noite você tire o medo de lado, tire a vergonha de lado, tire a timidez de lado, tire tudo de lado e apenas ouça o que Deus está falando com as nossas vidas nessa noite. A força da obediência é tão forte na vida do crente que ele não faz ideia. Ele não faz ideia, ele não tem noção. Então, igreja, há vários bloqueios na nossa vida que nos impedem de ouvir e obedecer a voz de Deus. Mas são tantos. E com isso o que acontece? A pessoa passa a não obedecer a voz de Deus. Não obedece. Por que nós não obedecemos a voz de Deus? Nessa noite você vai entender um pouco. E a desobediência ela traz vários prejuízos na vida do homem e da mulher. Vou citar alguns exemplos para a nossa reflexão nessa noite. O primeiro deles, todo mundo conhece a história de Adão e Eva. Este casal, eles desobedeceram a voz de Deus. Deus falou: não toque, não coma neste fruto. Era uma ordem simples. Mas aí, infelizmente, eles desobedeceram a voz de Deus. E a Bíblia diz que maldita a terra se tornou por causa da desobediência de Adão e Eva. Então você e eu, nós temos que entender que a desobediência ela traz prejuízos para a nossa vida. Prejuízos, não traz lucro, traz prejuízos para a nossa vida. Uma pessoa que quer viver desobediente à voz de Deus, ela é uma pessoa que tenta caminhar na lama. Você já entrou numa lama e tenta andar, você não consegue. Você fica preso ali, você vai afundando. E você tenta andar e você não sai do lugar. É igual um carro atolado na lama. Ele tenta sair, mas não sai do lugar. Assim se encontra às vezes a nossa vida, igreja.
estamos desobedientes à voz de Deus. Nós ouvimos a palavra dele, mas não damos crédito. E a nossa vida fica amarrada, fica presa. E é isso que Deus quer? Não. Deus não quer isso para as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus tem para nós planos de paz. O plano que Deus tem na vida do homem e da mulher é de salvação da sua alma. Por isso que Jesus enviou o seu Filho ao mundo para morrer numa cruz, para me salvar, para te salvar. Mas para essa pessoa tem que receber a Jesus, tem que crer em Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. Essa pessoa tem que aceitar a Jesus, batizar, entregar a sua vida nas mãos de Deus. Esse é o plano de Deus para vidas nessa noite. Um outro exemplo de desobediência que traz prejuízo: Moisés, ele deixou de entrar na terra prometida por causa da desobediência. Abra sua Bíblia em Números 20, verso 7. Números 20, verso 7 diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajuda a congregação, tu e Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação dos seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhes tinha dado. Então veja que a ordem era para Moisés falar com a rocha, e a rocha iria dar água. É simples a ordem. Deus nos dá ordens simples. Qual que foi a ordem de Moisés? O povo, como que estava nesse contexto, sem entender? O povo estava com sede, não tinha água para beber. E o povo respondendo: Moisés, será que nós vamos morrer aqui, Moisés? E o povo pressionando Moisés. Moisés ora a Deus, e Deus dá a solução. E Deus fala: fala com a rocha que a água vai dar água. A rocha vai dar água. Mas Moisés, ali naquele momento de pressão, de estresse, o que ele fez? Ao invés de falar com a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. O milagre aconteceu, mas não de acordo com a ordem de Deus. E ali Moisés não teve, ele não pode ficar na terra prometida. Uma ordem simples que ele desobedece traz prejuízo à sua vida. E um último exemplo: Saul. Todo mundo conhece a história de Saul. Ele estava vivendo uma vida de desobediência, mas mesmo assim Deus já havia rejeitado ele como rei, porque ele não dava ouvido à voz dos seus profetas. Mesmo assim, ele ainda queria oferecer sacrifícios a Deus, vivendo uma vida de desobediência. E o profeta fala com ele que Deus ele tem prazer na obediência do que em sacrifícios. Então precisa entender, igreja, que ser crente, o irmão já me antecipou, não é fácil. Às vezes nós estamos igual Saul, nós queremos oferecer sacrifícios a Deus, querendo nossa justificação, mas não funciona assim. No reino de Deus eu tenho que ter a humildade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua voz. É simples desse jeito. Mas quando isso não acontece, infelizmente, igreja, vem muitos prejuízos à nossa vida. E a gente se pergunta: por que de tantos processos? Por que de tantos pesares que nós passamos? Muitas vezes, igreja,